Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindas, nerdeiros e nerdeiras desse mundo, de todas as dimensões possíveis, desse multiverso das dimensões nerds, onde falamos de todos os assuntos nerds. Iniciamos trabalhos aqui. Pessoal, eu estou testando um outro sistema que eu vou começar a usar a partir de agora, que é o StreamYard. Ele é bem mais fácil do que eu usava antes, só que ele é pago. Então eu preciso testar. Por isso, pode ser que vocês ouçam um barulho do microfone. Deu mesmo falando aí no retorno, é porque eu tô ouvindo no celular para ver se minha voz tá boa, tá? Enquanto não tem ninguém aí, eu preciso eu mesmo me ver. Pera aí. Ok, eu vi aqui. Teoricamente tá bom. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco das últimas. Do assunto das últimas. Que vi nas últimas lives, né? Como eu falei no início, né? Pouco antes da virada do ano, quando eu mencionei que esse canal tava mudando o perfil, eu comentei que eu precisava me apresentar para as pessoas, né? Eu precisava que as pessoas soubessem como é o meu pensamento sobre todos os aspectos das dimensões nerds, né? O que eu penso sobre o universo de heróis, seja Marvel, seja DC, o que eu penso sobre os universos de anime, o que eu penso sobre universos de séries, de games e por aí vai. Porque antigamente, né, na versão antiga desse canal, vamos dizer assim, eu não falava sobre esses assuntos, né? Era um canal que era bem focado em RPG de mesa mesmo, que até pode vir a ser um conteúdo aqui um dia, tá, gente? Só que não para jogar, tá? Não, pelo menos não por enquanto. Não para jogar. Talvez para comentar alguma coisa sobre o lançamento de algum livro. A gente sabe que vai ter lançamento de livro que foi importado, vamos dizer assim, né? Por editoras brasileiras, né? A gente está sabendo bem disso, então pode ser que eu traga essas pessoas aqui para poder falar também, e que é um assunto interessante também para quem é nerd, né? Quem é nerd também curte bastante RPG de mesa. Enfim, e por isso eu precisava fazer tier lists, né? Para que vocês soubessem qual é o meu pensamento sobre esses filmes, né? Sobre essas obras. Eu ainda vou fazer outros tier lists, tá? Vou fazer tier lists de animes, vou fazer tier lists de games, mas por enquanto o assunto aqui agora ele vai mudar um pouquinho. E ele vai passar a ser, só um minuto, que eu vou só pegar minha cola aqui. Opa! O assunto, ele vai passar a ser um pouco mais diversificado a partir de agora, né? Mesclando tier lists com outros tipos de assunto também, igual o assunto que a gente vai comentar aqui hoje, que eu vou comentar aqui hoje. E também é uma tentativa de começar a padronizar um pouquinho o tamanho das nossas lives, tá? Tentar fazer lives de mais ou menos 1h30. E duas novidades que já posso adiantar que vão ter nesse canal a partir de agora. A primeira delas, como vocês podem ver na tela, eu estou usando um software, né, que a gente chama de encoding, um software de stream diferente, então eu não estou usando mais o OBS que eu usava antes. Na verdade, eu ainda tenho o OBS aqui, mas eu vou tentar usar esse aqui, que é o StreamYard. O problema é que o StreamYard é pago, tá, gente? Então, para eu poder tirar aquele logozinho ali, ó, esse logo aqui... sumiu na câmera. Para eu poder tirar aquele logo daquele pato verde que tá ali em cima, eu preciso pagar, tá, pessoal? E o StreamYard, ele não é barato. Então, eu vou precisar de monetizar com o canal, né? De alguma forma, seja com o canal, seja com a rede social, eu vou precisar de monetizar. Então, até isso acontecer, aquela logozinha vai ter que ficar ali, tá, gente? Infelizmente, ela vai ter que ficar ali, e é isso, não tem o que fazer. Mas um dia eu pretendo... usar o StreamYard versão Premium, que eles falam, né, versão paga, até porque quando eu ativar essa versão Premium, eu vou conseguir vários recursos que eu não tenho hoje, né? Na versão básica já é bem legal, mas mesmo assim eu não tenho todos os recursos que essa ferramenta tem e pode ser bem interessante usar esses recursos Premium dela, beleza? Essa é a primeira coisa que vocês vão perceber aí, então esqueçam ali aquele pato verde ali em cima, porque ele vai ficar ali mesmo por um tempo, não tem como tirar ele dali, beleza? Essa é a primeira coisa. E a segunda é que... qual que é a segunda? Eu esqueci qual é a segunda. Tá, quando eu lembrar da segunda, eu comento, tá bom? Eu não lembro muito bem o que era, não. Eu ia falar uma coisa que era importante. Tá, eu posso falar sobre outras coisas. Por exemplo,
As lives aqui no canal agora elas estão estipuladas para acontecer. Ah, lembrei o que é a outra coisa. Antes de eu falar do calendário, da agenda, eu vou falar sobre essa segunda novidade, vamos dizer assim, essa segunda questão que vai começar a acontecer no canal a partir de semana que vem, beleza? Adrian Music, salve-me. Fala, Adrian, beleza, cara? Muito obrigado pela presença, tá? Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, né? Eu acho que você é novo no canal, né? Não sei. Se você for novo, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Fica à vontade no chat, cara. Pode colocar o que você quiser aí, tanto a opinião sobre o conteúdo que está sendo falado aqui, sobre qualquer outra coisa. Pode reclamar e também me diz se você está ouvindo bem a minha voz, tá? Tem uma música no fundo tocando e tem o meu microfone, então eu preciso que a minha voz esteja boa. Se a música estiver muito alta, você me fala, beleza? Que aí eu diminuo um pouco a música, porque o meu microfone é que tem que ser ouvido, né? Seja bem-vindo e fica à vontade. A segunda questão é que eu vou tentar fazer com que as lives, a partir de agora, sejam de mais ou menos 1h30, tá? É o meu objetivo. Se eu vou conseguir isso no início, eu não sei, mas o meu objetivo é esse, que seja de mais ou menos 1h30. Então, o que vai começar a acontecer? Eu vou fazer a live aqui, ela vai ter o ao vivo e tal, e aí eu vou bater o papo com vocês, vou falar sobre o assunto que eu tô tentando trazer aqui, né, comunicar aqui com vocês, e depois que a live acabar, eu vou tirar a live do ar, tá? Eu vou tirar a stream, né, o arquivo de 1h30, dependendo, 1h30, 2 horas, que vai ser gerado em vídeo, eu vou tirar ele do ar. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque vocês acompanham outros canais aí, vocês devem saber muito bem disso, principalmente a partir de agora, que eu vou começar a falar sobre assuntos, né, de animes, de séries, de filmes, de heróis e tudo mais. Tudo isso tem muito direito autoral, pessoal. Eu posso usar imagem, eu posso usar outras coisas, mas, por exemplo, pedaço de vídeo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou levar direitos autorais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar do ar a live inteira, né, que vai ter ali em torno de 1h30, 2 horas, e fazer cortes, que é algo bem comum, né, que todo mundo já está acostumado, que é fazer cortes dessas lives, né? Eu vou pegar ali, vou cortar ali de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, vai depender muito do assunto, né? Eu vou estar falando sobre alguma coisa, e aí eu vou fazer um corte ali e vou postar esse corte. Porque esse corte, eu consigo editar ele, sabe? Eu consigo, por exemplo, se eu estiver mostrando um vídeo, né? Vamos supor, eu tô falando hoje aqui. Hoje o assunto aqui a gente vai falar sobre dentro do universo do Naruto, né? Vamos supor que eu vou estar fazendo um vídeo que eu vou ter que colocar um pedaço do anime, de alguma forma, né? Coisa pequena, mas que eu vou pôr para ilustrar. Eu vou poder cortar isso para que eu não caia nos direitos autorais do YouTube, entendeu? Então, a partir de agora eu vou fazer isso, né? Vai ser a partir da semana que vem. Então, essa live aqui ela ainda vai ficar inteira no ar, e a de quarta-feira também. Mas a partir de semana que vem, as próximas lives elas serão retiradas do ar e serão cortadas em cortes. Cortadas em cortes é ótimo, né, de se dizer. Bom, essa é a outra questão. Por que isso vai acontecer? Primeiro, por conta dessa questão de direitos autorais, e também porque, como eu falei, tudo que eu uso aqui, muitas coisas que eu uso aqui são pagas, tá? Muitas são gratuitas, mas muitas são pagas. E para eu conseguir usar da melhor qualidade possível de todos esses softwares e equipamentos que eu uso, eu preciso gastar dinheiro. Como eu falei aqui, né, o StreamYard, que é essa ferramenta que eu estou usando para fazer a live aqui, para fazer stream, ela é paga, a melhor versão dela. Então eu preciso ganhar dinheiro para poder pagar, entendeu? E todo o resto, né, que eu uso aqui, tem coisas que são pagas, tem coisas que eu já comprei e tudo mais. E aí o que acontece? A live na íntegra, né, essa que vai ter 1h30, 2 horas, eu não vou deletar ela, eu vou subir ela no canal, no servidor do Discord. Vai ter uma pasta no Discord, vai ter um canal no Discord, que vai ser acessado por quem for membro do canal. Aí eu vou abrir o canal de membros. Isso vai demorar um pouco, tá? Porque assim, não faz nem sentido. Eu não tenho nem pessoal suficiente, eu não tenho nem público suficiente para ter membros. Mas eu vou fazer uma hora ou outra. E aí, esses membros ali do canal, que assinarem o clube de membros do canal, eles vão ter direito a outras coisas, mas também a live na íntegra, né? Sem cortes, a live completa. Esse vai ser um dos bônus. Muita gente acha que isso não é tão importante assim, porque assistir os cortes dá na mesma, mas enfim, tem gente que gosta de assistir as lives na íntegra, e tem uma outra questão, tá? Eu vou fazer alguns reacts aqui também no canal. Então, por exemplo, eu já fiz uma votação tanto no Instagram quanto no Threads e na aba comunidade do YouTube sobre qual anime que a galera tinha vontade de assistir no meu react. E o que venceu, né, o que foi primeiro foi o Demon Slayer. Eu nunca vi Demon Slayer, tá? Nunca assisti. Então, quando eu for assistir o Demon Slayer, eu vou fazer cortes
nesse react, até porque o react, ele ainda é praticamente o episódio inteiro do anime, né? Então aí que tem direitos autorais mesmo. Então eu vou precisar cortar ele todo para eu poder conseguir postar. E tem gente que gosta de assistir o react na íntegra, sem corte nenhum, sem nenhum tipo de edição. E aí essa pessoa, se ela for membro, ela vai conseguir assistir, beleza? Tem outras questões também, por exemplo, que seria sorteios. Eu vou fazer sorteios para membros aqui no canal também. E aí o que serão esses sorteios? Por exemplo, eu tenho alguns livros de RPG aqui, né? Vocês aí que são novos ou quem não me conhece, sabe que eu sou bastante amigo do pessoal lá do RPG Planet, que é um canal de RPG que tem aqui no YouTube, que para mim é um dos melhores do Brasil. Eles falam tanto de conteúdo de RPG, quanto também tem o roleplay, né? Eles têm aventuras que eles fazem live e tudo mais. E eu jogo com eles sempre, inclusive eu vou voltar a jogar em breve, vocês vão ver novidades sobre isso. E eles importam, têm uma editora, né, que eles trazem os livros de RPG mais foda que tem no mundo aí, e eles traduzem para o português. Isso é super incrível. E eu tenho muitas coisas aqui que eu vou sortear, tá, pessoal? Que eu consegui com eles, seja como brinde ou comprando mesmo. Então eu vou sortear livros de RPG, eu vou sortear... Tá vendo essas toy arts que tem aqui? Eu tenho amigos que fazem essas toy arts. Então eu vou sortear isso também. Então tudo isso para membro. Então não vai ser só a live na íntegra, vai ter sorteios também para membros, beleza? Bom, é isso. Já dei os recados que eu tinha que dar. Adrian Music, vai reagir a músicas também? Cara, eu não pensei nisso. Tipo, dá um exemplo aí. O que seria reagir a música? A música de anime? Música de herói? Não sei. Música comum do cenário musical brasileiro e internacional. Sei lá, reagir a uma música da Rihanna? É tipo isso que você tá falando? Eu não sei se daria certo, tá ligado? Músicas geek. Eu posso reagir a aberturas, entendeu? A aberturas de anime. Isso é uma coisa bem legal, assim. Eu gosto muito de opening e... Como é que chama o encerramento dos animes? Eu esqueci. Eu gosto muito das músicas de abertura e de encerramento de anime. Eu acho muito doido. Inclusive, Naruto tem várias que são maravilhosas. Eu sou fascinado com as músicas de abertura e de encerramento de Bleach, por exemplo. Talvez seja o anime que eu mais gosto das músicas de abertura, seja Bleach. É sensacional. Então é isso, beleza, pessoal? Bom, já dei os recados que eu tinha que dar. Acho que já dá para passar para o conteúdo, né? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta aí, bora seguir aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Eu tenho redes sociais, eu tenho vários amigos que a gente curte bastante anime, né? Então, eu vou trazer assuntos aqui que às vezes eu tô conversando com um amigo no grupo de WhatsApp, ou então eu vou criar talvez um grupo de WhatsApp pra eu receber. Na verdade, grupo de WhatsApp não. Lembrei, eu vou colocar aqui agora. Se bem que eu não consigo pôr link mesmo, né? Eu consigo pôr no chat, né? Eu vou colocar aqui no chat o link do convite, né? O convite para o servidor do Discord aqui do canal, que é o Dimensões Nerds mesmo. Entra aí no meu servidor. Eu mandei o link aí no chat. Então, só clicar e entrar no meu Discord. Por quê? Eu vou criar uma sala lá. Ele não tá totalmente configurado, tá, pessoal? Tem algumas salas só. Mas eu vou criar uma sala lá que ela é específica para temas de vídeos no canal. Tanto de live quanto de vídeo gravado. Então, lá vai ser o lugar onde você vai poder postar o tipo de vídeo que você quer assistir. E aí, lá, gente, é aberto, tá? O assunto do canal, né? Os assuntos aqui que vão aparecer aqui no canal são assuntos nerds. Então, por exemplo, o cara quer ouvir alguma coisa, minha opinião sobre uma coisa de The Boys, por exemplo. Cara, só colocar lá, entendeu? DC, Marvel, animes, games, qualquer coisa que você imaginar do mundo nerd, aí você pode colocar lá. Séries, né? Eu pretendo, por exemplo, fazer vídeos ou fazer uma live sobre a série do Pinguim. Eu tenho alguma coisa para falar sobre a série da Agatha. Agatha para sempre, né? A série da Marvel lá, acho que foi a última, se eu não me engano, né? Da Marvel. Que eu acho que tem algumas coisas bem interessantes ali que vão impactar no universo que vai vir em sequência, mas eu não acho que tem conteúdo suficiente para uma live inteira. Então talvez eu faça em vídeo. Aí vamos ver. Mas vai ter esse canal lá, vai ter essa sala no Discord, então entra aí, o link tá aí no chat, e é isso aí, beleza? Bora lá. Aí o que acontece? Eu tava trocando ideia com uns amigos e a gente
entrou mais ou menos nesse assunto aqui que vai ser dessa live, né? Que o assunto é, vocês viram que tem lá aquele Road of Naruto, né? Naruto Road, um negócio assim. Que é como se fosse um clipe, né? Um conjunto de clipes, né? Do que viria a ser um remake do Naruto. Aí a galera postou no YouTube. Eu, sendo bem sincero para vocês, eu não pesquisei, não procurei, não corri atrás para saber se aquilo é oficial mesmo, se não é, se aquilo é da, sei lá, do próprio Kishimoto ou alguém que é ligado ao Kishimoto, ou se é oficial de alguma forma. Aqueles vídeos, né, que tem uns clipes assim que tocam umas músicas do próprio anime, e aí tem aquelas imagens que são como se fossem refeitas, né, como se o anime tivesse sido refeito para uma coisa mais moderna, né, porque, não sei quem sabe aí, o Naruto é um anime que tem lançamento, né, vamos dizer assim, anime de 2002, ou seja, já tem 23 anos, né, o anime. Não é tão velho assim quanto alguns animes, mas não é tão novo também, gente. Muita gente fala assim, Naruto é um anime novo. Não é, gente, não é, tá? Não é mesmo. Então, assim, como é um anime de 2002, né, muitas técnicas que foram usadas para a criação do anime lá atrás, elas ficaram lá atrás, entendeu? E muitas coisas evoluíram e tal. Então, eu acho que a conversa, ela faz sentido, sabe? Não só Naruto, como outros animes também daquele início de 2000 ali, até ali, sei lá, vamos colocar até 2005, que aí a gente fecha em 20 anos, sabe? Até essa data, eu acho que ainda é viável se conversar sobre remakes de animes. Depois disso, eu acho que já tinha rolado uma evolução boa, assim, na qualidade dos animes, então eu acho que não faz muito sentido, tá ligado? Tanto que talvez o próprio Naruto a gente teria que separar, sabe? Se faz sentido tanto o clássico quanto o Shippuden ou só o clássico. O Shippuden já tá bom do jeito que tá. Só que eu vou trazer aqui argumentos que extrapolam a questão da qualidade técnica, da qualidade visual. Então talvez passe a fazer um pouco de sentido, possa mudar um pouco a opinião das pessoas sobre isso, entendeu? Bom, então vamos lá. Qual que é a questão, né? Vamos falar aqui. Eu já vou passar aqui para o primeiro ponto. Beleza. Eu tinha que ter colocado isso aqui, ó, enquanto eu falava. Tá vendo, gente? Eu tô aprendendo ainda, tá? Então esse StreamYard aqui, que é esse software que eu tô mexendo, eu ainda tô aprendendo a mexer, mas ali ele tem um lettering bacana ali, ó. Remake de Naruto, faz sentido? O que poderia melhorar? Esse não só é o assunto, né? Ele não só é o que vai nortear aqui essa conversa, né? Como também ele é o questionamento, né? Ele é o combustível que vai fazer a gente seguir com a conversa, que é o que poderia melhorar? Se faz sentido ou não, vamos supor que a pessoa fala que faz sentido. Então ela tem que dizer, né, o argumento dela sobre o que tem que melhorar, né? O que pode melhorar? Se já que faz sentido, o que poderia melhorar? Ou nada. Se é só a melhoria visual pela melhoria visual, talvez realmente não faça sentido, tá? Agora, eu tô falando de um anime de 2002, gente. Se eu estivesse falando de um anime do início dos anos 90, que aí a gente já tá batendo perto lá da casa dos 40 anos, né? 90 dá 35 anos de criação, né? É muita coisa, sabe? Então, assim, vamos separar as coisas, né? Levando em consideração que é um anime de 2002, às vezes um remake só pela questão da qualidade visual, que é o primeiro tópico aqui, ó, da nossa conversa, que é qualidade artística, né? Às vezes não faz muito sentido se você se pegar só nisso. Mas para pessoas que gostam, vamos lá, vamos trazer argumento, beleza? Bom, a gente assiste algumas passagens, principalmente do Naruto clássico, hoje, e a gente sim consegue sentir um anime já está começando a ficar um pouco datado, sabe? Mesma coisa assim, falando de animes mais antigos, né, que o próprio Naruto. Se você assistir hoje o primeiro Dragon Ball, se você assistir Cavaleiros do Zodíaco, se você assistir, sei lá, animes dessa mesma época, né, vou jogar alguns nomes aqui, não sei se vocês conhecem ou não. O Shurato da vida, o Yu Yu Hakusho, animes que eu tô falando, tá? Um Samurai Warrior, animes dessa década ali, que mais ou menos que se fechou ali em 1990, né, na década de 90. Opa, e aí, Nicolas, beleza? Salve, cara, seja bem-vindo, fica à vontade aí. Fica à vontade para conversar comigo, cara. Pô, eu fico aqui falando sozinho. Muito obrigado pela presença, viu, Nicolas? Seja bem-vindo. Se você pegar animes mais ou menos ali naquela década de 90, né, que fica mais ou menos concentrado naquela década,
você vai perceber que, mesmo você gostando muito dos animes, cara, a qualidade técnica voltada para a parte artística do anime, ela é datada. Eu não vou falar aqui que ela é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi uma obra, né? Uma obra que tá ali. Ela foi criada na década dela, que é 1990. Então, o pessoal que trabalhou ali, eles usaram a qualidade, né, o nível máximo de qualidade que era possível se usar naquela época. Então não é que seja ruim, entendeu? Se você ouve uma pessoa falando que a ilustração de Naruto clássico é ruim, isso tá errado, cara. Isso tá errado, porque não é ruim. Não é ruim mesmo. Se uma pessoa assiste aquele anime ali, do clássico, vamos supor, o primeiro episódio de Naruto clássico, né? Que é quando o Naruto lá rouba o pergaminho e ele usa o clone lá, o multiclone das sombras e tal, aquele primeiro episódio. Ele não é ruim. Você não pode falar que ele é ruim. Ele é datado. Ele é de uma época específica. Então a qualidade naquela época era diferente de hoje. O que você pode dizer é que, por exemplo, o anime envelheceu mal, porque pode ter sido usado técnicas ali de ilustração que hoje, por exemplo, ela ficou bastante defasada. Porque eu vou dar um exemplo para você. Agora, a minha opinião, tá? Agora é a minha opinião. Se você pegar um anime igual o Yu Yu Hakusho, que é um anime né? Anime, não tô falando de mangá. Que anime chegou no Brasil em 1996, eu acho que a ilustração do anime Yu Yu Hakusho, ela é muito boa até para os dias de hoje. Lógico, gente, eu não tô comparando aqui com Demon Slayer, entendeu? Jujutsu Kaisen. Mas você consegue perceber que a ilustração ali, a animação do Yu Yu Hakusho, mesmo para a época, é uma diferença muito pequena, por exemplo, para Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que chegou no Brasil em 1994. A animação e a ilustração de Yu Yu Hakusho é bem melhor do que a de Cavaleiros do Zodíaco. Por conta do traço que foi escolhido, né, pelo mangaka lá, pelo estúdio que criou o anime. Então, esse é que é o ponto, sabe? Esse é que é o ponto. E Naruto clássico, na minha opinião, ele não tem uma arte ruim. Mas eu não gosto, assistindo hoje, eu acho um pouquinho datado. Então, o primeiro argumento é, a melhoria na qualidade artística é sim importante. Se você assistiu esse clipe que eu falei, né, que se eu não me engano chama Naruto Road, alguma coisa assim, que tá ali tocando as músicas e mostra como ficaria o Naruto, né, o Naruto se ele passasse pelo processo de remake, né, se ele fosse refeito. Cara, é muito incrível, é muito incrível. Tem um pedaço daquela luta no Vale do Fim entre Naruto e Sasuke no final do clássico. Cara, os efeitos são, assim, muito bonitos mesmo, assim, tanto, sabe, o efeito dos raios do Chidori do Sasuke, quanto do Rasengan do Naruto. Ficaram todos muito bem feitos, assim, sabe? A questão do chakra visual também ficou muito bonito e tal. Então, assim, não tem como falar que o ganho visual, se o Naruto passasse por um remake, seria ruim. Não seria mesmo. Principalmente se você pegar os animes de hoje e fizer uma análise da qualidade visual deles. Aí eu posso falar aqui, por exemplo, de Attack on Titan. Pega um Attack on Titan e imagina aquela qualidade ali de ilustração do Attack on Titan num Naruto refeito, né? Num remake de Naruto. Imagina só, que ficaria simplesmente incrível. Ou então você pode pegar, por exemplo, um Chainsaw Man, por exemplo, né? Que é o anime do cara com cabeça de serra elétrica lá. Visualmente, você pode até não gostar do anime, mas visualmente o anime é impecável, cara. A qualidade gráfica dele, né, artística dele, é um negócio absurdo, assim. E aí tem um outro ponto também, que, por exemplo, é muito presente no próprio... e outro exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo. Outro exemplo, por exemplo, que eu posso dar é o último arco, né, o novo último arco do Bleach, que acabou de sair, né, que é o 1000 anos de guerra sangrenta, 1000 anos sangrentos de guerra, sei lá, o 1000 Years, sei lá o quê, que é a guerra contra os Queens, sei lá, né, do Bleach. Cara, a qualidade visual dessa nova saga, né, dessa nova saga do Bleach é um negócio absurdo. Se você pegar a primeira temporada, o primeiro episódio de Bleach, que tem mais ou menos a mesma época do Naruto, é um pouquinho depois, se não me engano, Bleach é 2003, 2004, não lembro muito bem. Mas se você pegar o início do Bleach e comparar com esse novo arco, cara, você vai ver como que a evolução visual, né, e refazer um anime usando as técnicas mais modernas é sim algo super interessante. É sim algo que tem um valor muito grande. O que não faz sentido é você pegar um anime de 2015, entendeu? Você pega um anime de 2015 e fazer um remake dele, aí você tá dando uma de Sony, entendeu? Não faz nem sentido isso. Né? A Sony é que faz remake de jogo que ela mesmo lançou há 2 anos, velho. Aí é loucura, entendeu?
aí é só caça-níquel mesmo. Mas pra Naruto, eu acho que a qualidade visual seria um diferencial muito grande. Porque Naruto é um anime de poderes, né? E os poderes ficariam muito bonitos numa qualidade visual nova. Você tem também a questão do 3D, né? Eu sei que muita gente não gosta, eu sei que muita gente faz tromba, né? Quando ouve falar de 3D. Um anime que foi muito criticado por conta do uso de 3D foi o Attack on Titan. Em alguns momentos eu também não gosto de como é utilizado o 3D, mas em outros momentos eu acho que fica muito bom. Esse próprio Bleach, né? Ele tem momentos muito legais de utilização de 3D, mas é bem menos do que no Attack on Titan, então é muito mais sutil. Então, se você quer fazer, por exemplo, um remake de Naruto para os dias de hoje, e você tem a possibilidade de usar o 3D em alguma coisa, você pode usar, desde que você use com moderação para não ficar uma coisa mal feita e tão visível, né, saltando aos olhos. Ah, gente, quando eu falo de 3D aqui, eu não tô falando de 3D igual filme de cinema, não, tá? Que é aquele negócio que pula na sua cara, não. Eu tô falando de 3D dentro da animação, elementos 3D dentro da animação, entendeu? Eu tô falando disso. Se você usar e ficar interessante, por que não? Eu não vejo problema nenhum, desde que a pessoa saiba usar e fique legal. Outra questão que a parte visual, né, a parte artística do Naruto poderia se beneficiar com as técnicas modernas é a questão da resolução, né, as resoluções modernas, né? Quando o Naruto foi lançado, o anime ele foi lançado, o clássico, o início do clássico, ele foi lançado para HD, ele nem foi lançado para Full HD. Então depois eu sei que foi feito um porte, né? Foi feita uma transformação do anime clássico do Naruto, tanto que tem no Crunchyroll Naruto clássico em Full HD, mas é uma transformação, entendeu? Ele não foi originalmente desenvolvido, criado, desenhado e animado em Full HD e muito menos em 4K, que seria uma novidade incrível, por exemplo, né? Para quem tem, por exemplo, um monitor 4K, uma TV 4K, pode assistir o Crunchyroll com Naruto Remake em 4K na sua tela. Seria um negócio fora de série, entendeu? Mas assim, eu sei que o Shippuden, de uma parte do Shippuden pra frente, já foi Full HD, a qualidade melhora bastante, né? É uma coisa que melhora muito mesmo. Mas seria uma coisa muito legal você ver, por exemplo, o anime desde o início, né? Desde a sua concepção, partindo do clássico, já feito, pensando em um 4K da vida, com qualidade visual moderna, com a utilização de 3D, onde, né, vai fazer diferença, vai ficar legal. Cara, tudo isso pode trazer uma qualidade pro anime muito boa, assim. Dá um up, sim. Quem fala que isso não faz diferença, tá mentindo, cara. Ou então, a pessoa realmente não vê nenhum valor em coisas visuais, o que pra mim é uma loucura, assim, o que pra mim não faz o menor sentido. Um anime, uma animação, ela já é um produto visual. Então, se você tem capacidade de fazer um produto visual com o melhor visual que você pode, por que você não vai fazer? Para mim é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, no aspecto visual, na qualidade artística, para mim faz sentido sim. Então, aqui tem um ponto positivo. Ah, gente, só uma coisa, tá? Esse vídeo aqui não é para eu falar que não tem que ter, tá? Na verdade, eu estou aqui justamente para poder justificar por que faria sentido ter um remake de Naruto. Eu não tô falando que eu defendo, mas já que surgiu a conversa aí pela internet afora, pelos fóruns por aí afora, eu tô trazendo aqui argumentos para poder dizer por que eu acho que faz sentido ter sim um remake. Então, passado aqui da questão visual, a gente vai passar para o próximo tópico agora. Vitor Pessoa, boa noite. Boa noite, Vitor, beleza? Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se à vontade para falar o que você quiser no chat, compartilhar suas opiniões, falar se você concorda, se você discorda do que eu tô falando, pode ficar completamente à vontade, tá? E seja muito bem-vindo, muito obrigado. Nicolas, será que vão consertar algumas cenas de luta bugadas? Então, cara, é aí que tá, é por isso que eu tô te falando. Tem algumas partes, né, antes de eu passar para o próximo tópico, deixa eu só responder a sua pergunta, e é bom que você dê um exemplo, né, então eu vou trazer um exemplo da parte visual. Os fãs de Naruto e as pessoas por aí afora, elas reclamam muito de alguns momentos da obra em que se é utilizado uma técnica de animação diferente da que estava vindo, né? Os caras estão usando uma técnica de animação específica, aí de repente vem uma batalha, vem uma luta, e eles mudam a animação. E o que eles fazem normalmente, né? Eles aumentam a quantidade de frame, né? Porque estava vindo com uma quantidade específica de frame, e aí eles aumentam a quantidade de frame para dar uma sensação de fluidez maior na batalha, só que isso, por outro lado, gera uma sensação estranha em quem está assistindo, porque estava acostumado com um tipo de animação. E, de repente, eles usam outro tipo de animação. Isso é porque, na época,
Na época em que esses animes foram criados, como eu falei, Naruto é de 2002, a capacidade, né, visual ali, a capacidade técnica de se criar animação era inferior a hoje. Então hoje, por exemplo, se você vai fazer um anime e você quer ter uma luta, uma batalha super incrível, impecável, você não vai precisar fazer esse tipo de coisa. Você pode continuar mantendo a mesma animação que vinha antes, né, que você vai conseguir ter um resultado muito bom, entendeu? Então, assim, eu acho que se você faz um remake, essa é uma outra vantagem, né? Já que você deu um exemplo, eu acho que sim. Uma outra vantagem seria você refazer várias cenas de batalha, que são muito épicas em Naruto, na minha opinião, para elas ficarem, cara, muito melhores do que elas são no original, entendeu? A luta dos Zabuza, por exemplo, utilizando aquele momento que ele usa a névoa, né? A névoa dos Zabuza, que tampa ali toda a ponte onde eles estão lutando e você vê quase nada, né? Não dá pra você ver quase nada. Cara, imagina você ver aquilo ali com uma técnica atual de fumaça, de névoa, saca? Tipo num 4K, num Full HD. Cara, a diferença é muito grande. A própria batalha uma das mais clássicas do clássico, né? Que é um dos que os fãs mais gostam, que é Lee versus Gaara, né? No torneio Chunin, lá no exame Chunin, nas preliminares. Cara, você imagina aquela luta usando técnicas modernas de animação, cara. E vira coisa pra ganhar Oscar de animação, tá ligado? E a própria batalha do Naruto contra o Sasuke no Vale do Fim, que pra mim é uma das melhores lutas de toda a obra de Naruto, juntando tanto o clássico quanto o Shippuden. Cara, aquilo ali refeito numa tecnologia, né? Numa qualidade moderna de animação, aquilo ali fica de outro nível absurdo, cara. Vitor, Naruto tem o What If. Você pode perguntar, tipo assim, o que seria um What If? Qual que é o seu conceito, né? Quando você está falando What If, você quer dizer o quê? Você quer dizer spin-off ou você está querendo pensar, tipo assim, numa imaginação de como seria o Naruto se as coisas fossem diferentes? Tipo, não sei. Qual que é a sua questão? Eu vou passar para frente e vou tentar ir respondendo as perguntas de vocês, porque senão a live vai ficar muito grande, tá bom? Mas eu vou responder, Vitor, a sua pergunta sobre o exame Chunin. Não se preocupa, beleza? E aí agora a gente vai para o segundo ponto, né? Tipo assim, o que seria importante, né? O que melhoraria caso o Naruto, né, ganhasse um remake, né? Naruto ganhasse um remake. Gente, levando em consideração aqui que eu tô falando do Naruto como um todo, tá? Eu não tô falando só do clássico, eu tô falando do clássico e do Shippuden. Eu sei que algumas coisas do Shippuden saiu não tem tanto tempo assim, mas também não tem tão pouco tempo, mas também não é uma coisa assim de, 20 anos, é uma parada que tem bem menos tempo. Mas se você vai refazer, você tem que refazer tudo. Até porque aqui, nesse segundo tópico, que é a qualidade da narrativa, vai entrar algumas questões aqui que eu acho que seria muito proveitoso para o Naruto Shippuden, até talvez mais do que para o clássico, que é a questão da narrativa. Vamos lá. Qual que é a questão do ganho de qualidade na narrativa que o Naruto teria se fosse feito um remake do anime, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que tem que ser dita aqui é o tamanho do anime, né? O tamanho do anime. Eu não vou entrar agora na questão do filler, porque isso vai entrar no final, tá? Isso é o último tópico. Eu vou falar agora somente sobre a narrativa. Então, falando sobre a narrativa, eu acho que tanto Naruto clássico quanto Naruto Shippuden são animes longos, tá? São animes longos. Eu sei que é de uma época diferente, onde muitos animes tinham muitos episódios e tal. Mas, cara, se vocês pararem para reparar, meio que foi Naruto e One Piece, nos dois principalmente ali, rivalizando muito nessa época, né? E tal. Lógico que eu não tô falando que é só eles, tá, gente? Eu sei que existem vários animes também que têm essa mesma característica, mas se vocês pararem para reparar, Naruto e One Piece, né, os dois animes, principalmente o Naruto, que veio com essa coisa desse tanto de episódio, cara. Se vocês pararem para reparar, eu citei vários animes aqui antes, tá? Eu não tô falando Dragon Ball, gente. Esquece Dragon Ball, porque Dragon Ball também é outro anime que tem 2.000 episódios. Mas pensa comigo, ó, se você pegar, por exemplo, um Yu Yu Hakusho da vida, né? Se você pegar um Yu Yu Hakusho da vida, Yu Yu Hakusho tem 112 episódios. O Yu Yu Hakusho inteiro, o anime inteiro de Yu Yu Hakusho tem 112 episódios, né? Juntando o início até o fim. Você pega, por exemplo, um Shurato da vida. Shurato tem, se eu não me engano, na casa de 80 episódios. Eu tô falando animes da década de 90, tá, pessoal? Você pega um Cavaleiros do Zodíaco. Se você tirar a saga de Odin, né? A saga de Hilda, a saga de Odin, que é aquela na neve, que
que é uma saga nórdica, que por incrível que pareça, ela é um filler em Cavaleiros do Zodíaco, é das melhores coisas que tem em Cavaleiros do Zodíaco, mas é um filler. Se você tirar isso de Cavaleiros do Zodíaco, cara, o clássico de Cavaleiro do Zodíaco, né, que é o anime que passou na Manchete, né, inteiro, ele não vai ter mais do que 150 episódios. Ele tem nessa casa de 140, 120, 140, 150, eu não lembro muito bem. Mas ele não tem muito mais do que 150 episódios. Para contar a história inteira do anime, né? Você pega Samurai Warrior, é a mesma coisa. Bom, você pega os outros animes mais ou menos da mesma época ali, né? Que é um pouquinho depois, mas mais ou menos da mesma época. Que é, por exemplo, o Samurai X, né? O Samurai X, se você colocar o anime inteiro, se você colocar até as OVAs, né? Que o pessoal chama de OVA, se você colocar até as OVAs de Samurai X dentro do pacote do anime, cara, o anime, ele tem, sei lá, 90 episódios, alguma coisa assim, no máximo 100 episódios, uma coisa assim. Então, qual que é a primeira coisa que eu acho que seria o benefício de Naruto com relação à qualidade narrativa, né, que melhoraria se Naruto recebesse um remake? É a questão das injeções de linguiça. Lembrando que eu não estou falando de filler, eu vou falar de filler depois. Eu estou falando de injeção de linguiça do anime em si. Aí aqui agora eu tô falando de uma outra coisa que Naruto sofre muita crítica, e em muitos momentos eu acho que com muita razão, em muitos momentos não, eu acho que o público não tem razão de falar isso sempre, mas em muitos momentos o pessoal tem sim razão, que é falar sobre a quantidade de flashback, né, que Naruto tem. E aí quando você fala de narrativa, qual que é a questão? A questão é que o desenvolvimento de animes, né, a criação de novos animes, ela trouxe com o tempo, não só qualidade visual e não só qualidade, né, gráfica e tudo mais, mas ela trouxe também a evolução, a maturidade de escrita de história dos mangakás, dos criadores, né? Os criadores dos animes. Então, se você pegar, por exemplo, os animes mais novos, né? Animes que tem até no Netflix, esses animes mais novos, Demon Slayer, às vezes até um Hunter x Hunter, que tem 2 partes, eu sei. Mas você pega um Hunter x Hunter, você pega um Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, esses animes que estão bem novos mesmo, você vai reparar que esses animes têm aí eu vou usar um exemplo aqui que eu acho que fala muito sobre isso que eu tô colocando aqui agora, é o Attack on Titan. O Attack on Titan, pra mim, ele é o exemplo melhor do que eu tô falando aqui de qualidade narrativa, que é o quê? Cara, se você pegar Attack on Titan, você vai ver que Attack on Titan não perde tempo com coisa inútil, cara. Attack on Titan quer contar uma história, né? O Isayama, ele quer contar uma história com o Attack on Titan e ele vai direto ao ponto, cara. Ele vai direto ao ponto, ele vai na história que ele tá querendo contar. Até porque hoje em dia, esses animes novos que eu tô falando, os animes que vão direto pra plataforma de streaming e tudo mais, diferente da época de Naruto, né? Diferente da época de Bleach, diferente da época de outros animes, hoje em dia, esses animes, eles não querem perder tempo com filler. Se você precisa ter um filler, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo agora de Attack on Titan. Se você vai ter um filler de Attack on Titan, você cria um filme. Se você vai ter um filler de Attack on Titan, você cria como é que chama? Um spin-off. Você cria um spin-off. Às vezes até um anime paralelo, né? Você cria uma novel, que é muito parecido com uma OVA, né? Uma novel, é muito parecida com uma OVA. Em termos de característica, tá? Eu não tô falando que o objetivo dos dois é o mesmo, mas um spin-off é muito parecido com uma OVA. Se você quer fazer isso hoje, você não perde tempo com filler. É coisa que os animes mais antigos faziam, os animes modernos não fazem. Então, um remake de Naruto, ele seria muito produtivo para poder cortar a barriga do anime, para poder cortar coisas que não fazem sentido, encheção de linguiça. E agora eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu vi num fórum, eu vi nas redes sociais a galera falando que com o remake de Naruto você poderia cortar personagens que são inúteis. Tá errado. Eu acho que o ponto aqui não é esse, não é cortar personagens. Porque se você faz um remake, cara, qual que é a sua dificuldade de você manter os personagens? O que você não precisa é ficar relembrando as histórias desses personagens a cada 2 episódios, né? Aí agora eu vou pegar no pé aqui, por exemplo, da questão dos flashbacks de Naruto. Cara, a história do próprio Naruto em si, que é a questão dele ter crescido órfão, dele ter vivido a vida inteira sem amigo, dele não ter pai nem mãe, dele ter que ficar fazendo bagunça o tempo inteiro para chamar a atenção das pessoas, dele ficar sentado naquele balanço na árvore na frente da escola a vida inteira. Cara, aquilo ali, ele se repete em flashback em Naruto, no clássico, e no Shippuden, então nem se fala, muitas vezes. Se você quer contar aquilo ali uma vez,
Cara, você pode fazer isso no início do anime, mostrando isso muito rapidamente. Em coisas de 5 minutos ali, você mostra como foi a vida do Naruto no início, de forma trágica. E dessa forma, você já coloca a pessoa, você já mostra pra pessoa como é que foi a vida daquele personagem. Você não precisa ficar o tempo inteiro mostrando flashback da história passada desse personagem. Cara, se você cortar flashback de Naruto, flashbacks desnecessários, porque tem flashbacks que são bons sim. Eu tô falando aqui porque eu já vi muita gente falando que o flashback é o que acaba com o Naruto. Não, não é o flashback que acaba com o Naruto. É o flashback excessivo que acaba com o Naruto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquela batalha, né? Aquela missão, o arco, missão do resgate do Sasuke, que é a primeira vez que ele sai da folha, né, de Konoha, ele vai junto com aqueles 4 shinobis do som, né, e ele entra dentro daquele baú, né, daquele barril, e o cara bota ele nas costas. Aquele arco ali, ele tem, por exemplo, eu vou falar só uma aqui, ele tem um flashback, que é o flashback do Choji com o Shikamaru quando eles são pequenos, né, que eles estão brincando de uma espécie de um pique-pega ali, pique-polícia ali, com os amiguinhos deles ali de Konoha, quando eles têm, sei lá, acho que eles têm em torno de 8 anos, 9 anos, e o Shikamaru tá brincando, e o Choji chega e pede pra brincar, e aí ele é meio diferente não, ele é estabanado, ele é, sei lá, ele tem o jeito dele, né, ele não é tão agitado quanto as outras crianças, e ele acaba sendo pego facilmente e tal. E aí, o que acontece? No flashback, mostra a forma como o Shikamaru conseguiu enxergar no Choji quem ele é, além de quem os outros veem que ele é, quem ele é de verdade. Até porque ali também existe uma certa mística, né, do trio, né, do trio do clã deles, né, que é o clã Nara e o clã Yakimichi, né, que formam ali gente, Yakimichi, Inoshikasho, né, que é o nome que eles dão pro trio, né. Tem uma mística ali, mas o flashback é super importante, porque ele faz um encaixe muito foda com a narrativa do Choji naquele momento, que ele tá lutando com o Kidomaru, né, que é aquele cara que fica grandão, e o Choji tem uma lembrança muito valiosa do Shikamaru, o que faz ele ganhar força, né, ele se levanta e consegue lutar ali, tanto que ele usa aquelas pílulas lá e ganha poder e tal, enfim. A questão é a seguinte, tem flashbacks que são extremamente importantes, tem flashbacks que não, cara. Esse que eu falei do Naruto, por exemplo, toda hora mostra o Naruto sentado no balanço, naquela árvore na frente da escola. Cara, não precisa disso, eu já entendi. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí eu não vi agora, eu vi só daqui a um mês e tal. Cara, você vê de novo, entendeu? Se você não lembra o que aconteceu, você volta e assiste o negócio de novo. Agora, não faz sentido o Kishimoto, ou o pessoal que criou o anime, achar que toda vez que ele precisa fazer uma ligação emocional entre o Naruto e o telespectador, ele colocar o flashback do Naruto sentado no balanço, isso vai ser positivo. Não vai, cara. Ao longo do tempo, isso cansa. E isso traz um problema de narrativa pra mim, que é esticar o anime, entendeu? Criar barriga no anime. Eu já falei, tirar flashback de Naruto, tanto o clássico quanto o Shippuden, flashbacks inúteis, cara, isso aí diminui, só isso aí diminui 5 episódios inteiros de Naruto, se não for mais. Então o problema de narrativa de Naruto é que, como antigamente os caras não tinham essa mente, né? Ou por exemplo, é só uma técnica mesmo de animação, né? Que é coisa que você não vê hoje em dia nos animes modernos. Seria muito produtivo para Naruto. Seria uma coisa interessante porque você diminuiria o tempo do anime. Né? O clássico, por exemplo, tem 220 episódios. Cara, sendo bem sincero com vocês, são poucas coisas que Naruto clássico conta de história. Pouca coisa não, tá? Eu não vou também diminuir. É pouca coisa para 220 episódios. Aí calma, eu já sei que tem filler. Eu vou chegar lá. Mas é muita coisa para 220, é pouca coisa para 220 episódios. Como que chega em 220 episódios? Com os famigerados filler e com as gorduras que Naruto tem. Né? Naruto tem muito diálogo que não precisa ser da forma que é, muito diálogo lento, muito diálogo repetitivo, muito personagem falando a mesma coisa o tempo inteiro. Por exemplo, o Neji, né? O Neji, como a Tenten fala em alguns momentos, né? O Neji.
Cara, o Neji, ele tem falas iguais em vários episódios. E ele fica falando a mesma coisa várias e várias vezes. Né? Personagens como o Guy e o Lee, por exemplo, que são excepcionais, eu adoro os dois. Cara, toda vez que eles estão em cena, e eles precisam, por exemplo, ter uma interação um pouco mais humorística, né? Que é aquele jeito deles de ser extremamente elétrico e tudo mais. Cara, eles não precisam fazer aquilo toda hora, velho. Arrasta o anime demais. Porra, tem muita coisa em Naruto que se você passa por um crivo da qualidade de narrativa dos animes modernos e passa isso para o Naruto clássico, você corta muita coisa, cara. E eu dei o exemplo aqui de um anime para mim que deveria ser usado como inspiração para isso, que é o Attack on Titan, cara. Attack on Titan é assim, ó. Attack on Titan é assim, ó. Porra, Eren criança, Mikasa criança, tem uma parte lá que mostra eles ali com o Hannes, e para você poder entender quem são essas crianças, né? Eles são do subúrbio, eles não são da nobreza, eles são do subúrbio, ali das muralhas, eles são de Shiganshina, ou Shiganshina, que é uma região do subúrbio, de povo pobre. E aí aquilo ali é muito rápido, questão de 5 minutos, você já sabe quem os meninos são, onde eles moram, que eles têm pai, que eles têm mãe, tem um diálogo na mesa, acabou. Cara, sei lá, mais 5 minutos, já tem Titã destruindo o muro, já tem Titã matando gente, já tem Titã matando a Carla, que é a mãe dele. E, cara, o primeiro episódio de Attack on Titan já tem apresentação dos personagens, localização geográfica do lugar onde eles moram nas muralhas, contando quem eles são, né? Mostrando que eles são do subúrbio, que eles são humildes, e que toda a família dele é humilde, que ele tem um pai médico, que ele tem uma mãe que é doméstica, que ele tem um tio, né, entre aspas, que é um amigo da família, que é um policial, né, que é um cara do corpo policial. Tem um contar de histórias muito rápido no início, que fala, há 100 anos, os seres humanos, houve uma guerra dos titãs, e aí os seres humanos, para ficarem seguros, construíram muralhas gigantes, 60 metros e tal, pá, muito rápido. Cara, e no primeiro episódio, a mãe do cara já morre, tá ligado? No primeiro episódio já cai uma pedra em cima da casa, já mata a mãe do cara, o Honey pega ele, sai correndo e acabou o primeiro episódio. É isso, irmão. Já contou um monte de coisa. E, tipo assim, eles não precisam ficar repetindo isso. Eles não precisam ficar estendendo. Cara, eu fico imaginando a galera que fez o Naruto na época, se eles tivessem feito o Attack on Titan, o primeiro episódio de Attack on Titan ia acabar, sei lá, na parte ali onde o Eren e a Mikasa estão pegando lenha, no início, que isso aí é 5 minutos do primeiro episódio de Attack on Titan, seria um episódio inteiro da galera que fez Naruto. De tanto que eles enrolam em Naruto, de tanto que Naruto é um anime que vem de uma época. Isso, gente, eu tô falando de Naruto, mas isso cabe para outros animes também, tá? É coisa da época. Cara, vem de uma época em que as coisas eram arrastadas demais, você precisava prender a atenção das pessoas, animes passavam em TV, tá ligado? TV, então tinha que te segurar na TV, porque na TV é audiência, no streaming é diferente, no streaming é visualização. Então é uma lógica diferente, mercadologicamente é diferente, tudo muda. Então não é só Naruto que sofre disso, mas já que a gente tá falando só de Naruto, Naruto sofre disso, entendeu? Então se você conseguisse enxugar o anime Naruto, cara, ficaria incrível essa questão da narrativa. Você cortando coisas ali, sabe? Sabe, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês bem rápido pra gente passar pro próximo tópico, que eu acho que ele é mais importante, talvez ele seja o mais importante de todos. Se você pegar o primeiro episódio de Naruto, o primeiro episódio de Naruto, ele é toda aquela narrativa dele, mostrando como ele é, quem ele é, como ele vive, ele fazendo todas aquelas traquinagens lá, ele pintando a cara dos Hokage, ele causando confusão e aquela coisa toda, blá blá blá, aí mostra o Sasuke ali, papá, não sei o que, tem aquele menino lá, não sei o que, tem a Sakura, babá, Iruka Sensei, apresenta a galera. A apresentação é muito demorada, tá? Eu já falo isso, a apresentação é muito demorada. Se você comparar a apresentação de personagens de Attack on Titan com a apresentação de personagens de Naruto, é uma absurda diferença. Naruto leva 15 minutos para apresentar os personagens, Attack on Titan leva 2. E ninguém vai falar que a apresentação dos personagens de Attack on Titan é ruim, cara. Não é, porque não é, cara. É qualidade de narrativa. Se você sabe fazer direito, fica bom. A questão não é você fazer com um tempo longo, é você fazer bem feito. E aí o primeiro episódio de Naruto, ele termina lá, né, naquela floresta, ele rouba lá o pergaminho, vai pra floresta, papá. E aí ele usa o jutsu multiclone. Na verdade, ele tá tentando entender, chega aquele outro shinobi, papai, que tá querendo roubar Enfim, vocês lembram do primeiro episódio. Aí o que acontece? O primeiro episódio termina com aquele negócio lá dele escondendo, o Iruka falando que ele respeita muito Naruto, aquela coisa toda, aí ele fica emocionado, usa o multiclone da sombra e dá um pau no cara, volta, entrega o pergaminho e pô, sou um shinobi legal, papá, beleza. Legal. Se é um anime
com narrativa bem feita, com narrativa enxuta, objetiva, que vai direto ao ponto, que não quer enrolar. Ser objetivo e direto ao ponto, pessoal, não é fazer as coisas rápido, apressado e não dá para entender. Attack on Titan, ele é um anime objetivo, mas você entende tudo. Cara, aquela parte da floresta onde Naruto tá lutando contra aquele shinobi lá, que ele usa o multiclone das sombras que ele acabou de aprender no pergaminho, aquilo ali seria metade do episódio. Aquela parte seria na metade do episódio. E aí, viria o segundo episódio pro primeiro. Só aí você já eliminaria um episódio inteiro. É isso que eu tô falando, entendeu? O anime, se ele fosse refeito, Naruto iria se beneficiar muito de um remake, porque com certeza, utilizando-se as técnicas de animação modernas, né, as técnicas de criação de um anime de hoje em dia, Naruto ia se beneficiar muito, porque ia ganhar muito em qualidade de narrativa. Ia ficar objetivo, ia ficar enxuto, ia ficar muito mais legal. E não ia ficar tão cansativo. Beleza. Eu acho que é isso, dessa parte de narrativa. Agora, antes de passar pro último tópico, deixa eu só ouvir aqui, só ler os comentários aqui, deixa eu só colocar o último tópico aqui, que é semelhança com o mangá. Beleza. Deixa eu ver aqui as questões do chat. Tem o Vitor, né, que perguntou o que eu acho do Exame Chunin. Cara, o Exame Chunin, como arco, né, ele é o melhor arco do Shippuden, né, ó, do clássico. Ele é o melhor arco de todos, com toda certeza do mundo, até porque o Exame Chunin, ele é a apresentação de vários personagens que a gente está conhecendo pela primeira vez, né? A gente tem a apresentação do time 10 todo, né? Que é o Lee, a Tenten e o Neji. Aí a gente tem a apresentação de vários outros personagens, né? A gente já tinha visto antes, né? Shikamaru, Choji, Ino, Sakura, aqueles outros, né? A Sakura, o Shino, o Kiba, esses a gente já tinha visto, mas no torneio Chunin a gente vê o time 10, que é o time do Gai, a gente vê os shinobis de outras vilas, né, da areia, do som e tudo mais, o Kabuto e vários outros personagens. Então o torneio Chunin, além de ser muito importante, ele é muito bom, eu gosto muito dele, e ele tem a introdução nada mais nada menos do que o Orochimaru, né, e a questão da marca da maldição do Sasuke e tudo mais. Então o torneio Chunin é incrível, eu acho muito bom e é com certeza o melhor arco do clássico, na minha opinião. Tem diferença do mangá para o anime de Naruto? Tem bastante diferença. Assim, do que é canônico do Naruto porque é canônico do mangá, tem algumas diferenças. Mas eu não diria que são diferenças absolutamente significativas, assim, saca? Tipo assim, igual eu vou dar um exemplo assim, vamos supor, a Kurama, né, a raposa de 9 caudas no mangá, ela tem um domínio, né? Ela tem uma influência muito maior sobre o Naruto do que tem no anime. Não tem. É muito parecido. As coisas importantes, elas são bem parecidas. Eu acho que o Shippuden tem mais diferença do mangá pro anime. Mas não são tão significativas assim, não. As grandes diferenças são os fillers, né? Que são um absurdo. Nicolas, o Arif oficial. Não, mas tem os episódios ou filmes, não lembro, os personagens do meio, experimentos, realidade alternativa. Então, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, o Orif nessa característica, né, de realidades alternativas, saca? Tipo assim, porra, tem uma animação do Naruto onde quem tem a raposa de 9 caudas é o Sasuke, quem é o Tira é o Naruto. Não tem isso. Até onde eu sei, não, tá? Onde existem realidades alternativas que alteram a história principal. Eu sei que tem spin-off, igual eu falei. Tem spin-off, tem filme, né? Tem vários filmes de Naruto e tal. Mas o Orif eu acho que não tem, não. O que você acha da dublagem de Naruto? Eu gosto muito da dublagem de Naruto, tá? Eu acho que ela melhora bastante com o tempo. Eu acho que ela começa mais ou menos estranha. E até bem irritante no início do clássico. Eu acho que muita gente deixa de assistir Naruto. Eu já ouvi muita gente falando que deixou de assistir Naruto por causa da dublagem. Eu acho que no início a dublagem é bastante exagerada, bastante caricata, mas depois ela melhora muito. Vitor. Bom, o que eu acho da luta da Sakura com a Ino? Você deve estar falando no torneio Chunin, né? Você está falando aqui que acha que a Sakura venceria fácil. Você falou das dubladoras ali, legal. Boa.
Bom, cara, vamos lá, né? Eu não acho que a Sakura venceria fácil a Ino, tá? Eu acho que o resultado da luta, ele é clichê pra caramba, né? Quando sorteou que ia ser a Sakura e a Ino, eu já imaginei, isso é bem sincero, tá? Eu já imaginei que a luta provavelmente teria como resultado um empate, né? Porque eles precisavam desenvolver o relacionamento de amizade da Sakura com a Ino naquela parte ali do Chunin, torneio Chunin. Eu acho clichê e eu não vejo qual das duas venceria. Eu sendo bem sincero pra você, talvez quem devesse ganhar aquela luta, talvez seria realmente a Ino, tá? Porque naquela altura do torneio ali, daquela altura do anime no torneio Chunin, a Sakura, ela não tinha mostrado nenhum jutsu ainda. Se você for reparar, naquela altura do campeonato ali, a Sakura só tinha os conhecimentos de Shinobi como um todo, né? Que é utilizar uma kunai, enfim, um taijutsuzinho ali e tal, que é meio que o básico ali do Shinobi. Mas vamos supor, de jutsu mesmo, de controle de chakra mesmo, naquela parte ali do anime, a Sakura não tinha mais do que a Ino. Controle de chakra, talvez, porque todo mundo fala que ela sempre teve um controle de chakra absurdo e tal. Mas ela nunca, até aquela parte do anime, ela não mostrava um desenvolvimento de chakra a partir do controle que ela tinha para desenvolver jutsus. Né? Tanto que na luta a Sakura não usa absolutamente nada, né? Quem tem jutsu naquele momento ali e que provavelmente também tem um controle de chakra bom, porque não conseguiria utilizar o jutsu de transferência de mente é a Ino. E a Ino já tinha o jutsu de transferência de mente. Então, quem na real deveria ter ganhado a luta deveria ter sido a Ino. Ela deveria ter conseguido executar bem o jutsu de transferência de mente para Sakura e ter ganhado a luta. Mas eu entendo a narrativa, eu entendo que eles queriam ali desenvolver a amizade das duas, então foi interessante ver que deu um empate. E eu gostei da luta, eu gostei da trocação, gostei do taijutsu puro ali, das duas trocações, foi bem legal. O que você... Nicolas, a única diferença que eu sei que tem é que no mangá o Rasengan é amarelo e no anime é azul. Deve ser, sei lá, porque quando eles foram desenhar o Rasengan e colorir o Rasengan, não sei, eles acharam o azul mais bonito na tela do que o amarelo. Ou então eles quiseram fazer o Rasengan dessa cor porque eles sabiam que depois ia ter Rasengan de outras cores. Sei lá, velho. Pode ser isso, não sei. Neji é muito emocionante. Eu gosto pra caramba do personagem do Neji, tá? Só que eu acho que muita coisa sobre o próprio Neji e sobre outros personagens é extremamente arrastado e repetitivo, enquanto outros personagens são extremamente esquecidos e não tem absolutamente nenhum desenvolvimento da história deles. O Kiba, o Shino, putz, seria muito interessante ver o desenvolvimento, mesmo que pouco, de alguma coisa sobre o clã Burami, que é o clã do Shino, né? Que é o clã do controle dos insetos. Eles têm até um momento que, quando o Shino aparece, né? Que o Neji fala que dentro do corpo dele é cheio de insetos, né? Então, o corpo dele é feito de insetos, acho que ele fala assim, não lembro muito bem. Que aí o Kakashi fala, né? Que existe uma lenda de que há muito tempo atrás um Shinobi fez um pacto com o deus dos insetos, permitindo que os insetos habitassem o corpo dele. E contrapartida, podia se alimentar do chakra do hospedeiro, né? E viver no corpo dele, e contrapartida ele ofereceria o poder dele, do inseto e dos outros insetos, de todos os insetos, para esse Shinobi, né? Que aí, foi aí que surgiu, né? Daí a origem do clã Burami. Cara, isso é super legal para você fazer um spin-off, cara. Seria muito legal você fazer um spin-off, mesmo que seja, sei lá, 3 episódios, um mini arco contando a história do clã Burami, sabe? Na verdade, a grande verdade mesmo é que praticamente todos os clãs de Naruto, eles têm potencial para ter praticamente um anime inteiro só deles. Se não um anime, um filme. Se não um filme, uma novel de coisa em torno de 10, 15 episódios, alguma coisa assim. Essa é a grande verdade. Nicolas, a musiquinha triste. Acha que eles podem tirar alguns fillers do anime? Tipo, deixar só os que os fãs gostam, tipo o episódio que tentam tirar a máscara do Kakashi e tal. A mãe do Eren morta, por exemplo, pela ex. A Dinah Fritz ficou tão puta que a Carla roubou o pai do Eren dela, que ela foi lá matar ela, né? Um dia eu falo sobre essa parte de Attack on Titan, que tem uma coisa que é muito legal sobre esse negócio da Dinah ter ido atrás da casa do Eren, né? E tal, que é bem interessante mesmo. Mas enfim, voltando aqui,
pro último tópico, que semelhança com o mangá poderia ser uma valência, poderia ser uma melhoria considerável se Naruto ganhasse um remake. Se Naruto ganhasse um remake, lembrando que eu tô falando agora de clássico e Shippuden. Se Naruto ganhasse um remake, semelhança com o mangá, seria uma vantagem? Seria uma melhoria? Eu vou entrar nesse tópico agora e eu vou pegar o gancho com a pergunta do Nicolas, que ele pergunta se eu acho que eles poderiam tirar fillers. Cara, pra mim aqui é um dos pontos principais de melhoria para Naruto se Naruto passasse por um processo de remake, tá? Naruto, como vários outros animes, eu repeti aqui, são de uma época em que você desenvolvia, que você criava, né, animava mangás, você criava animes para TV, né? Então, por exemplo, o próprio Naruto mesmo passou na Shonen, sei lá o que, na Japão TV, enfim. Eles foram animes, Bleach, Naruto, que vieram antes, Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco e vários outros animes que a gente pode ficar falando aqui até amanhã, eles eram criados para TV, tá? Porque não existia streaming, gente, não existia streaming. E anime não passa em cinema, então anime sempre foi criado para TV, igual séries de TV, né? Séries de TV aberta, né? Novelas, essas coisas. Tudo isso sempre foi criado pensando na lógica da TV. E a lógica da TV, ela é uma lógica diferente, ela é um ritmo diferente, ela é um público diferente, ela é exigências diferentes, tem tudo isso diferente. Então, um dos motivos de Naruto ter muito filler é essa característica da época que Naruto foi criado. Você pode ver que outros animes da mesma época, a não ser, dependendo do estúdio, eles tinham muitos fillers, né? Justamente por conta disso, né? O financeiro, né? A questão financeira falava muito alto. E se eu acho que aproximar um anime do mangá é positivo num remake? Cara, isso é óbvio, né? Se você pega e faz um remake de Naruto hoje, só de você tirar filler de Naruto, vamos colocar, eu não tenho certeza agora porque eu não tenho esses números de cabeça, tá, gente? Mas se você tirar filler de Naruto clássico, só de episódio filler que você tirar ali, é provável que esse anime caia para menos de 200 episódios. Pelo menos uns 20 episódios de Naruto clássico é filler. Vamos supor que você tira uns 30, 40 episódios. 30, cai para 100. São 220 episódios, você tirar 30, cai para 190. Se você tirar a barriga que eu falei, melhorando a narrativa, fazendo a narrativa mais objetiva, um anime melhor em termos de contação de história, né? De história contada ali, sem firula, sem enrolação, sem repetição de diálogo, sem repetição de bordão, e faz um anime mais objetivo, que vai direto ao ponto, só nessa brincadeira aí você tira mais uns 10, 15 episódios. Então, facilmente, cara, com o remake, Naruto clássico poderia cair para uns 160 episódios. Isso já é muita coisa, gente, é muita coisa. E isso faria com que Naruto ganhasse outros fãs. Por quê, gente? Repetindo, né? Repetindo aqui. Eu conheço muitas pessoas que não começam a assistir Naruto quando ficam sabendo que o clássico tem 220 episódios e o Shippuden tem 500 episódios. Eu conheço muita gente que não assiste One Piece quando fica sabendo que One Piece tem quase 1000 episódios. Isso é um ponto negativo, galera. Esses animes foram criados na época diferente de hoje. Se Naruto começasse, vamos supor isso, apaga Naruto da história. Naruto nunca existiu, nunca foi feito um anime chamado Naruto. Naruto vai ser feito agora pela mesma galera que criou, sei lá, Demon Slayer. Dando um exemplo, tá? O próprio Kishimoto mesmo vai lá, vai fazer a Naruto agora, mas no mesmo estúdio que fez o Demon Slayer. Cara, você pode ter certeza, 90% dos filhos de Naruto vai pra vala. Se não for todos, na verdade, se bobear, vai todos, tá ligado? Por quê? Porque se você tem necessidade de contar uma outra história, uma história paralela, igual o Vitor deu um exemplo ali do filler que a galera tá tentando tirar a máscara do Kakashi pra ver o rosto dele. Cara, bota isso no spin-off, cara, entendeu? Faz um filme sobre isso. Ah, mas é muita coisa pra fazer um filme só. Então, você não faz um filme só sobre isso. Você faz um filme sobre o Kakashi, por exemplo, contando a história do passado dele, né, para você tirar aqueles 500 milhões de flashbacks que tem sobre Kakashi e Obito que tem lá no Shippuden, e Rin, Kakashi, Obito, Rin e Minato. Você cria um filme, por exemplo, contando toda a história e background do Kakashi e coloca lá a parte onde os alunos estão tentando pegar a máscara dele, cara. É simples. A lógica mercadológica muda. Se você precisa contar uma história paralela, você cria uma novel ou você cria um filme. É assim que os animes vivem hoje em dia, cara. Você cria um spin-off. Né? Você não fica enfiando um monte de filler porque você precisa alcançar mangá. Isso não existe, cara. Isso não existe, é loucura. Então, cortando o tanto de filler que Naruto tem, tanto o clássico quanto o Shippuden, você melhora absurdamente a qualidade do anime.
E aí, vamos lá. Agora a gente vai começar a correr atrás do rabo. A gente vai ver o ciclo se fechando. Cara, Naruto tem muito filler, beleza? Tem um momento na guerra, não sei se você sabe, uma curiosidade pra vocês aí. Na época que Naruto tava saindo, recorrente, né, um episódio por semana, aquela coisa toda de tentar acompanhar o mangá. Quando chegou na época da guerra do Naruto Shippuden, cara, a guerra do Naruto Shippuden demorou 2 anos pra sair, gente. A guerra demorou 2 anos pra sair, não, 2 anos pra terminar. O arco da guerra de Naruto demorou 2 anos pra terminar. Cara, se você tira a quantidade de filler que tem no meio da guerra de Naruto, cara, você corta a guerra de Naruto pra, sei lá, 50 episódios, não sei. Eu não tenho na minha cabeça aqui agora quantos episódios dariam se você cortar todos os fillers da guerra. Mas se você... Vamos supor que você considera a guerra de Naruto, o início da guerra, naquele episódio onde o Obito, né, ali no corpo do... tentando se passar por Madara, ele invade a reunião dos 5 Kages, aí tem aquele diálogo e ele declara a guerra. Se você levar em consideração que a guerra no Shippuden começou ali, no episódio que se chama, inclusive, Declaração de Guerra, até o final, quando o Naruto, né, vence lá, Naruto Sasuke, recebe os poderes do Hagoromo, sela a Kaguya e fecha o ciclo ali, tirando a batalha final de Naruto e Sasuke. Se você faz a guerra e declaração de guerra até Naruto e Sasuke selando Kaguya, cara, não tenho certeza agora, porque eu não sei os números de cabeça. Mas, mano, dá pra você fazer essa guerra inteira em 40 episódios, velho. Por que não faz? Porque tem muito filler. Beleza? O que filler gera? Por isso que eu tô falando, nós vamos começar a correr atrás do rabo agora. Olha o ciclo se fechando. Naruto ter muito filler, né? Vamos colocar só a guerra. A guerra de Naruto ter muito filler, cara, sem brincadeira, deve ter pelo menos uns 30 episódios só de filler durante a guerra de Naruto Guerra, tá? Se você tem muitos fillers no meio de um arco que é muito grande, o que você precisa fazer para que as pessoas não percam o fio da meada daquele arco? Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Se você tem um arco de 70 episódios, 30 desses episódios são filler, e você tem 40 episódios, que são os episódios que realmente estão contando a história, e você enfia 30 filler no meio, para que as pessoas não percam o fio da meada daquele arco, você precisa colocar o quê? Flashback. E aí o que acontece? Cara, a guerra de Naruto é uma loucura, velho. O tanto de filler e de flashback que tem aquela desgraça. Assim, mano, eu não tô zoando. Eu tava assistindo outro dia aqui, eu assisti de novo. Eu sou muito fã de Naruto, muito mesmo. Tá, pra mim, tá entre os melhores animes da história. Mas, cara, eu tava assistindo a guerra. E assim, você vê um episódio agora, beleza? Aí, sei lá, você vai ver o próximo. Sei lá, tinha 5 fillers no meio desses 2 episódios. Quando aparece o Obito, mano, conta a história inteira do Obito de novo em flashback, mostrando lá quando cai a pedra em cima do Obito e ele dá o Sharingan pro Kakashi. Aí ele fica lembrando da Rin, falando pra ele que tá sempre olhando pra ele, que ele vai virar Hokage, que ele é apaixonado pela Rin. Aí mostra aquela coisa dele dando beijo na foto dela. Cara, é assim, de 2 em 2 episódios, de 3 em 3 episódios, mostra um flashback da história inteira do Obito, velho. E aí a pessoa vai virar pra mim e vai falar assim, João, isso é porque é mal feito. Não é, galera, não é porque é mal feito. Você precisa entender a produção de uma animação, a produção de uma parada. Eu não tô defendendo, é uma porcaria, tá errado. Não deveria estar assim. Por que que é? Porque a guerra, que é a parte onde o Obito tá envolvida, né? Onde o Obito tá ali no meio, que vai mostrar muito flashback dele. A guerra, ela tem, a cada 5 episódios, ela tem 5 filler, cara. Então, o filler ali, você bota 5 filler de Naruto no meio da guerra. 5 filler é um mês, cara. Então, se você tem um mês sem ver o anime recorrente, você precisa colocar um monte de flashback, senão a galera esquece da história. Você entende? A lógica, ela é essa. A lógica do Shippuden, principalmente, dele ter aquela quantidade de flashback, é porque o anime tem muito filler. Então, os caras acabam gerando um ciclo vicioso, cara. Eles ficam correndo atrás do rabo. Eles nunca vão acabar com os flashbacks, porque eles precisam colocar muito... Eles nunca vão acabar com filler, porque eles precisam acabar com os flashbacks, mas se eles colocarem filler, eles nunca vão acabar com o flashback. Esse é que é o ponto. Então, assim, se você refaz o Naruto, se você pega e faz um remake de Naruto, cara, você lima todos os fillers de Naruto. Cara, só daí já é uma melhoria sinistra na quantidade de filler que você tem.
Coincidente, em contrapartida, né? Como vantagem a você retirar muitos fillers, você pode retirar todos os flashbacks, cara. Porque quando não tem filler, os episódios eles são fluidos, eles são correntes. Então você não precisa ter medo da pessoa ter esquecido da sua história. Se você contou ela uma vez, só acabou, você não precisa contar de novo, tá ligado? Se você tem aquele flashback do Kakashi, né, onde ele mostra, porque tem aquela parte que mostra o passado do Kakashi, né, que é logo antes do Jiraiya morrer, lá atrás no Shippuden, que você conta o passado do Kakashi, que aí é a primeira vez que aparece o Obito, aí aparece falando que o Kakashi era de um trio onde tinha a Rin, onde tinha um outro cara que usava o Sharingan, de um outro Tira, aí mostra que ele era discípulo do Minato e tal. Aquele flashback sendo contado pela primeira vez, nem é flashback, cara. É parte da narrativa. É como se fosse o pêndulo lá em Bleach, que é uma das melhores partes de Bleach, pra mim é o pêndulo. Que é você contar a história do passado, entendeu? Isso não é um flashback, é você contar a história do passado. Você contou isso, sei lá, em 2 episódios, em 3 episódios, no máximo 2 episódios ali, você não precisa mais de flashback do Obito, cara, porque você já sabe a história toda, entendeu? Esse é que é o ponto, O remake de Naruto, ele teria muita vantagem, porque você traria o anime, você aproximaria o anime do mangá, você diminuiria a quantidade absurda de filler que tem no Naruto, principalmente o Shippuden, e com isso você não precisa ficar colocando flashback toda hora, porque o filler é que força o flashback, tá? Se você nunca parou para pensar nisso, para reparar. Toda vez que você tem muito filler, toda vez que você tem um arco filler em Naruto, pode reparar os próximos episódios, eles são lotados de flashback, lotados. Por quê? O estúdio que tá fazendo, o que ele precisa? Ele precisa pensar na lógica. Cara, imagina só, um episódio sendo lançado por semana, Aí eu tô aqui, vem um arco filler, 10 episódios. Quanto tempo você vai ficar sem assistir Naruto? A história recorrente, tá? Não filler. Para a história sequente. Quanto tempo você vai ficar sem assistir Naruto se sair 10 filler? Muito tempo, mano. Muito tempo. E o que as pessoas ficam fazendo nesse meio tempo? Elas ficam assistindo filler? Algumas sim, a maioria não. O que a maioria vai fazer? A maioria vai assistir Bleach, na época, tá? A maioria vai assistir Bleach. A maioria vai assistir, sei lá, qualquer outra coisa que você falar aí de sua cabeça aí, algum Pokémon, algum outro anime. A galera vai assistir outra coisa. Na época tinha Digimon, tinha muita coisa. Tinha Yu-Gi-Oh! E tal. Tinha os próprios animes, né? As próprias animações de estúdios americanos, né? Como Ben 10 e outras coisas parecidas com isso. Né? Avatar, a Lenda de Aang, que é, ó, das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Então, o que acontece? Você tem 10 episódios de filler e você faz a pessoa ficar um mês sem assistir o anime que você tá criando, cara, quando volta o anime, você tem que ficar enchendo o episódio de flashback pra galera poder lembrar o que tá acontecendo, entendeu? Isso é errado, cara. Isso é errado, isso prejudica. Eu tô sendo repetitivo, gente, então vou parar e vou passar pra frente, que é, Naruto teria melhorias se tivesse um remake, pensando na questão da quantidade de filler e na qualidade da narrativa, muito. Você tiraria flashback, você diminuiria as barrigas da narrativa, você faria um desenho mais objetivo, você diminuiria bruscamente a quantidade de episódios que o Shippuden da vida teria, tá? Nossa, mas diminuiria muito mesmo. Cara, só aquele arco ali, só aquele mini arco, aquele arco da reunião dos 5 Kages, pouco antes do Obito barra Madara declarar a guerra, né, ao mundo ninja, tem a reunião dos 5 Kages, aí tem aquele lance todo do Naruto encontrando com o Raikage lá no caminho, aí tem a parada toda do Sasuke indo, do Sasuke invadindo, do pessoal falando, e aquele bate-papo todo, aí a galera vai atrás do Sasuke, aí Sasuke luta contra o Raikage, aí Sasuke luta contra Gaara, aí depois Sasuke sobe, vai enfrentar o Danzo, aí Danzo sai correndo, né? Cara, só aquilo ali já seria muito refeito. Porque dá pra você fazer aquela convenção inteira dos 5 Kages ali, trocando ideia dentro daquela sala, em um episódio só. No anime, se eu não me engano, são 3 ou 4. Dá pra você fazer em um só. Não, gente, mas dá muito. Eu garanto pra vocês que dá, porque tem muita coisa ali que é inútil, que você pode cortar, cara. E se você corta alguma coisa do anime e você precisa que aquilo seja falado em outro momento porque você acha que é rico, você cria um spin-off. Cria uma novel, cara. Faz outra coisa, faz paralelo, entendeu? É assim que as animações hoje em dia trabalham. Elas trabalham dessa forma. Animes mais objetivos, com qualidade de narrativa melhor, né? Sem barriga, obviamente sem filler, porque vai pro streaming. E você faz uma parada extremamente de qualidade, entendeu?
Opa, e aí, Matheus, beleza, cara? Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença, tá? Se você estiver conhecendo o canal agora, prazer, meu nome é João, fique à vontade no canal, se inscreve se você não for inscrito, fique à vontade nos comentários, marca no sininho, fica até o final que eu vou dar alguns avisos sobre as lives e os vídeos do canal, tá beleza? Obrigado aí pela presença. Gente, para resumir é isso, tá? Qual que é o meu veredito? Se me perguntarem, João, você acha que Naruto merece um remake? Faz sentido Naruto ter um remake? A resposta que eu vou dar é faz. Faz sentido Naruto ter um remake. Se vai ter ou não, a conversa é outra, e se monetariamente falando, não sei, vários outros aspectos, aí eu já não sei responder, porque eu tô pensando especificamente se faz sentido ou não. Para mim faz, por todos esses pontos que eu falei aqui anteriormente. E o que melhoraria? É o que eu falei. Qualidade artística melhoraria absurdamente, e isso é muito positivo, porque você consegue contar histórias através da arte, tá? A qualidade da arte faz você contar histórias melhores, beleza? Você consegue ter qualidade melhor visual, você consegue propor, né? Você consegue oferecer para o seu público uma qualidade de tela melhor. Tem gente que tem na casa televisão 4K, então a pessoa quer assistir um anime em 4K, ela quer assistir um anime em Full HD ou Quad HD, top, entendeu? Naruto não tem isso. Beleza? Chainsaw Man tem, Demon Slayer tem, Attack on Titan tem. Então é isso, entendeu? Você consegue dar mais qualidade artística, visual. Qualidade narrativa, porra, muito melhor, muito melhor. Os animes feitos hoje em dia, eles têm uma qualidade narrativa melhor do que os animes mais antigos. Gente, não adianta brigar com relação a isso. Ah, então você tá querendo dizer que Chainsaw Man, que Demon Slayer é melhor do que Naruto. Não, não é isso que eu tô falando. Isso aí já é uma outra leitura, uma comparação completamente diferente. Eu tô falando só da qualidade da narrativa. Eu não falei a história, eu falei a qualidade da narrativa. E a qualidade da narrativa é melhor sim, não tem como questionar. Você coloca, por exemplo, a qualidade da narrativa do Attack on Titan com a qualidade da narrativa do Naruto, é piada. Assim, é piada. E aí, a pessoa pode falar assim, é porque Naruto foi mal feito. É porque Samurai X ou qualquer outro anime da época, Bleach, foi mal feito. Não. É porque a forma como era feita naquela época. Então, por exemplo, um filme da década de 80, ele é pior do que um filme da década de 2000, ele é pior do que um filme de 2020? Não necessariamente. Mas ele pode, por exemplo, ter uma qualidade narrativa inferior, porque como era feita a narrativa na década de 80 é diferente de como é feita a narrativa em 2020. Tudo evolui, gente, tudo amadurece. A dramaturgia amadurece, a qualidade de animação amadurece, a forma de contar a história amadurece, visão mercadológica amadurece, tudo amadurece. Então isso é positivo. Então o remake teria uma qualidade narrativa muito boa, faria com que Naruto tirasse barriga e ficasse um anime com qualidade melhor. E a semelhança com o mangá, que eu falei por último aqui agora, tem a ver com essa questão de se aproximar com o mangá, tirando filler e melhorando a narrativa, porque se você tem filler, você precisa colocar flashback. Você piora a narrativa. Se você tira filler, você não precisa de tanto flashback, você melhora a narrativa. Você tira barriga, você tira repetição, você tira uma série de coisas e faz um anime ser mais objetivo e mais gostoso de assistir. Com 100 episódios, cara, você praticamente já tá no Shippuden, entendeu? Isso é muito diferente de 220 episódios, né? Vamos convir aqui. É menos da metade. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que eu passei por todos os tópicos que eu queria ter passado aqui sobre... Deixa eu só colocar aqui a imagem que eu quero pôr, que é essa. Eu passei por todos os tópicos que eu queria ter passado sobre o assunto específico da live de hoje, que é remake de Naruto faz sentido? Eu acho que é isso, você fica à vontade para poder falar se você concorda comigo ou não, se você acha que ficou faltando eu falar alguma coisa, é até bom que eu melhore o meu próprio conteúdo. Foi muito legal bater esse papo com vocês, acho muito legal falar sobre esse tipo de coisa, porque mostra que você não é superficial naquilo que você fala, né? Eu quero falar cada vez mais sobre assuntos relevantes, sobre a cultura nerd aqui nesse canal, gente. Então, já vou agora caminhando para o fim, já deixando alguns recados, já deixando alguma visão para vocês do que eu penso pro canal, tá? Eu quero falar nesse canal aqui sobre conteúdo nerd de uma forma diferente do que muita gente está acostumada aí na internet, tá? Eu vejo muita gente falando sobre as obras nerds de forma extremamente superficial. Sobre arquétipo de personagem, sobre a narrativa da própria obra, igual, por exemplo, vamos nos atentar aqui para o assunto de hoje, que a gente está falando sobre Naruto, né? Não vou falar tudo que eu penso, mas só para vocês entenderem um pouquinho da minha visão.
falando especificamente de Naruto, se você parar para observar vários canais por aí, uns que fazem react, outros que fazem review, que fazem análise de alguma coisa dos universos, agora especificamente falando sobre Naruto, são extremamente superficiais nas análises. Caminha para falar que o Naruto é ajudado pelo roteiro, caminha para falar que o Sasuke é um personagem insuportável, ele deveria ter morrido lá atrás por Orochimaru, ele não deveria ter aguentado a marca da maldição. Criam arquétipos de muitos personagens, por exemplo, sei lá, os que tem mais hate é realmente o próprio Naruto e o Sasuke, mas existem outras coisas, por exemplo, na análise das pessoas, e até de alguns fãs, que é muito superficial, né? Muita gente fala, por exemplo, sobre a questão do poder, né? Que o Madara foi nerfado, que o Hashirama era o personagem mais forte de todos e não tem nem discussão. Gente, todas essas análises, elas precisam de embasamento para elas acontecerem. Você pode ter a sua opinião é sua, e eu não tenho nenhum direito de querer mudar o que você pensa. Você pode achar o que você quiser, você pode achar que o melhor personagem de uma obra é X ou Y, igual muita gente acha, por exemplo, que é o Madara. Mas existem coisas que precisam de argumento, e precisam de embasamento para fazer sentido, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser feito baseado numa pesquisa e num raciocínio que seja maduro sobre a obra. Então eu quero trazer aqui pro canal conteúdos que vão além dessas paradas caricatas ou dessas paradas rotuladas que a galera da internet fala, tá ligado? A própria série do The Boys, por exemplo, é uma série que tem várias camadas de todos os personagens ali que, cara, dá pra você fazer análise de coisas ali que são incríveis, simplesmente incríveis. E as pessoas simplesmente rotulam tudo escroto, mal, babaca, não sei o que, é péssimo, é isso, é bom, é ruim, é não sei o que, papapá e tudo mais. Então, tipo assim, existem formas de você fazer análise e discutir, dialogar, debater sobre as obras, seja ela nerd ou não, porque, cara, não é só obra de Oscar que tem profundidade, tá, gente? Não é só filme do Scorsese que tem camadas, não é só o filme do Scorsese que tem qualidade para você debater sobre filosofia, por exemplo. Entendeu? Então, tudo você consegue debater de forma a trazer muita qualidade pro diálogo. Então, eu quero fazer isso com vários animes. Aqui, o que eu trouxe hoje foi só uma análise talvez um pouco mais técnica sobre o que eu acho sobre o Naruto, receber um remake, mas tem muitas coisas sobre o Naruto que extrapolam o técnico. E vão pro abstrato, vão pra filosofia, vão pra sociologia, vão pro estudo de personagem, né? O desenvolvimento de arquétipo de personagem, né? E tudo mais. Isso é super interessante, eu quero falar muito sobre isso, e eu não tô falando agora só de anime, não. Vou fazer isso sobre série, sobre personagens específicos, entendeu? Eu gosto muito desse tipo de assunto, Fraga, discutir sobre, por exemplo, o arquétipo do personagem do Batman, o arquétipo do personagem do Thanos, que é super rico e tudo mais. Bom, é isso sobre os assuntos que eu quero trazer aqui pro canal. Dimensões Nerds é um canal que vai falar sobre a cultura nerd no geral, a gente vai falar de anime, a gente vai falar de heróis, a gente vai falar de heróis Marvel, DC e outros tipos de heróis, tipo o que eu falei agora, The Boys, Invencíveis e tudo mais. Eu quero falar sobre outros tipos de série também, mas eu não quero ficar falando sobre tudo quanto é tipo de série que você imaginar na sua cabeça. Tá? Igual, por exemplo, o pessoal fala assim, então você vai falar então sobre, sei lá, True Detective. Eu não vou falar sobre True Detective, apesar de eu achar a série incrível, né, quase impecável, eu não vou falar, já tem muita gente que fala sobre isso, eu vou falar de coisa nerd, então pode ser que eu fale, por exemplo, de Stranger Things, alguma coisa do tipo, as relações que Stranger Things tem com outros mundos, né, com o próprio RPG, tem muita coisa de Stranger Things RPG, é muito legal, e é isso, o conteúdo do canal é isso. Agora falar sobre a agenda, né, a agenda do canal é a seguinte, o que está decidido até esse momento, pode mudar amanhã, mas, por enquanto, a agenda do canal é a seguinte, toda segunda e toda quarta teremos live no canal. É só eu aqui mesmo, tá, gente? Por enquanto é somente eu mesmo. Num segundo momento eu vou conseguir trazer convidados aqui pra gente fazer no estilo de podcast, onde a gente bate papo, aí a gente decide um determinado assunto, né? Sei lá, eu vou falar sobre The Boys. E eu vou trazer uma pessoa que eu acredite que entende bem de The Boys. Talvez eu consiga trazer uma pessoa famosa, uma pessoa que vocês conheçam. Talvez não. Talvez é uma pessoa que entende muito de The Boys, por causa das HQs, mas ela não é uma pessoa, por exemplo, que tem um canal no YouTube, que vai trazer uma visão super interessante sobre a obra, num outro ponto de vista, entendeu? Eu tenho alguns amigos que vocês conhecem, que são famosos, que vão vir aqui conversar comigo sobre alguns assuntos nerds. Então, segunda-feira e quarta-feira são as lives aqui no canal, elas vão começar, via de regra, às 8h30 e vão terminar às 10h.
Elas podem passar disso um pouquinho, né? Elas podem terminar antes, mas essa é a regra. É que as lives têm 1h30, de 8h30 às 10, segunda e quarta-feira. E eu vou tentar também viabilizar pelo menos um vídeo por semana gravado, que é aquele vídeo que você grava, né, fora, offline, e você edita ele. Esses vídeos que eu vou fazer fora, eles vão ter características um pouco diferentes das lives, porque as lives, elas vão ser assuntos que eu entender que preciso de um pouco mais de tempo para debater, né? São vídeos um pouco mais detalhados, quando eu vou falar um pouco mais sobre o assunto e tudo mais. Os vídeos que eu vou trazer gravados vão ser vídeos que vão girar em torno de 12 até 16, 17 minutos ali. Ou até menos, de 12 a 15 minutos, tá? Vamos colocar assim, de 10 a 15 minutos. Vão ser vídeos que vão ficar em torno de 10 a 15 minutos. Quais serão as características desses vídeos? Esses vídeos, eles vão ter a característica de uma análise um pouco mais objetiva e rápida sobre algo bem específico, mas é bem rápido, que não tem muita argumentação. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que é um vídeo que provavelmente vai sair em breve, então já fiquem atentos aí, já que a gente está falando de Naruto aqui. Vai ser um vídeo no mundo do Naruto, que é... O tema do vídeo é: se o Jiraiya soubesse tudo que o Naruto sabia quando ele lutou contra o Pain/Nagato, o Jiraiya venceria? Eu sei que já existem vídeos parecidos com esse na internet, pessoal, mas aí é o meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista sobre esse assunto. Porque eu sei que é um assunto que chama muita atenção das pessoas, tá ligado? Tipo assim, pô, o Jiraiya, ele foi pra... invadiu a vila da nuvem ali, onde tava lá o Pain e a Konan, o Nagato e a Konan. Ele invadiu ali às escuras, ele não sabia de nada. Ele adquiriu as informações lá. Ele foi um espião lá dentro. E por acaso ele bateu de frente, né? Ele se viu em algum momento de frente com a Konan e com o Nagato, Pain, e ele lutou com eles, tanto que ele deu trabalho pra caramba. Ele levou um Pain, inclusive ele levou um corpo, né? O Fukusaka lá, que é o sapo, levou um dos corpos do Pain pra Konoha, que foi estudado lá, né? Passou por uma autópsia e tal. Ou seja, o Jiraiya, ele deu trabalho, ele teve luta ali, teve batalha. Ele, obviamente, no anime, ele jamais ganharia. Ficou claro pra todo mundo ali que ele jamais ganharia. Porque quando ele morreu, o Nagato tava controlando 5 Pains. São 6, né? São 7, na verdade, né? Com o Nagato. Mas Pain mesmo são 6. E o Jiraiya derrotou 1 e tinham 5 ainda. Então, assim, o Jiraiya não ia vencer o Pain, provavelmente. Ele não ia conseguir. Mas ele não tinha as informações que o Naruto tinha. Isso mudaria alguma coisa? É só um ponto de vista, eu vou trazer isso em vídeo, aí vai ser um vídeo ali na casa de 10 a 15 minutos, onde eu vou falar de forma bem objetiva o que eu acho sobre o que poderia ter mudado se o Jiraiya soubesse as informações e se isso mudaria o resultado final da batalha. Vocês podem ver, eu tô dando um exemplo agora, tá, gente? Eu não tô tentando me estender aqui, não, tô dando um exemplo para vocês do tipo de vídeo que eu vou tentar trazer aqui, beleza? Seria isso aí. Outro vídeo que eu poderia trazer, por exemplo, não em live, mas em vídeo gravado, na casa de 10 a 12 minutos, né? Sei lá, o que eu estou esperando do novo filme do Superman do James Gunn. Aí eu vou falar pontos muito específicos ali. Eu vou falar assim, pô, o que eu espero da caracterização do personagem, o que eu espero do poder dele, o que eu espero dos vilões e o que eu espero da direção desse filme, assim, direção que eu falo, não direção do James Gunn, mas o caminho, né, o norte desse filme, para onde esse filme tá indo. Ele vai preparar para alguma coisa? Ele é um filme só de passagem? Ele vai contar a história inteira do Superman ou não? Enfim, é isso que eu queria dizer assim, sobre o que vai ser vídeo gravado que eu vou trazer. São vídeos objetivos. E agora, só para falar, repetir o que eu falei no início, caso você está entrando agora no final, ou enfim, você não viu o início e você não vai ver essa live depois, você pode reparar que aqui no canto, aqui, ó, do lado de cá, no canto superior direito, para você que está assistindo, tem uma logozinha com um patinho verde. Essa é a logo do software que eu estou usando para streamar, que é o StreamYard, né? O StreamYard. Eu poderia estar usando o OBS Studio? Poderia, tanto que eu usava ele antes. Mas, gente, o OBS dá muito trabalho. Para fazer isso aqui que eu faço agora, utilizando o OBS, eu preciso daqueles títulos ali embaixo, eu preciso do lettering, eu preciso dividir a tela, eu preciso jogar a tela para cá, outra para lá, isso tudo muito dinâmico. O StreamYard é muito melhor do que o OBS, pelo menos do que eu sei usar, tá? Então, eu optei por usar o StreamYard gratuito, mesmo que ele fique aquela marca ali em cima. Então, você vai ver aquela marca ali, não se assuste, aquela marca vai continuar ali, porque eu vou continuar usando o StreamYard gratuito, porque eu não tenho condição de pagar o pago, né?
adquirir o pago, né, o prêmio, porque ele não é tão barato assim. Então, qual que é o recado que eu queria trazer com relação a isso? Galera, em breve eu vou trazer aqui no canal o clube de membros. Ah, João, mas você não tem nem 5 mil inscritos, você não tem nem 10 mil inscritos, já tá pensando em membros, já tá pensando em ganhar dinheiro. Galera, tudo que eu uso aqui que custa dinheiro, sabe? E eu tenho tempo de preparação do material. Eu não cheguei aqui e saí falando o que eu penso sobre Naruto, não. Muitas coisas eu pesquisei sobre o remake de Naruto. Então eu pesquiso, eu trago conteúdo aqui de qualidade. Se você vai num outro canal onde o cara fica falando um monte de bobagem, aí é no canal do cara. No meu aqui eu não vou fazer isso. Se tiver uma coisa que eu não sei falar, eu não vou falar. E se tiver uma coisa que eu sei falar, eu vou falar, porque eu li alguma coisa, eu li uma HQ ou que eu pesquisei na internet. Então, tudo isso gera gasto. Então, quando eu inaugurar o meu canal de membros, né, meu clube de membros, eu peço para que quem gostar do meu conteúdo ajudar de alguma forma. Porque tudo isso, tanto o Live Pix, que eu vou colocar aqui na próxima live, eu não consegui colocar hoje porque eu não tive tempo, tá vendo? Porque eu saio do trabalho e vou comer, depois tomo banho e tenho que vir correndo para cá porque não dá tempo. Então, eu vou trazer o QR Code do Live Pix, eu vou abrir o clube de membros, e todas as outras coisas que vierem aí no canal, que forem para poder, que estão relacionadas a dinheiro, elas vão servir para isso. Para eu poder pagar, por exemplo, o StreamYard Premium. O que eu ganho com isso? É só tirar a logo dali? Deixa a logo ali, não tá atrapalhando ninguém. Não é só isso, gente. Eu tenho vários recursos aqui que vão abrir para mim, que vão ser muito importantes, entendeu? A possibilidade de colocar vídeo, que eu não posso pôr hoje, eu não posso pôr vídeo. A possibilidade de fazer 1 milhão de outras coisas, a quantidade de pessoas que eu posso pôr na live, saca? Tipo assim, sei lá, eu só posso colocar, se eu não me engano, 2 pessoas, só eu e mais uma pessoa no free, eu não tenho certeza, tá? Mas se for o prêmio, por exemplo, eu posso colocar até 10 pessoas, então vamos supor que eu vou fazer um podcast, por exemplo, vai participar 2 convidados, 3 convidados, eu não consigo, tá ligado? Então, tudo isso vai ser revertido em investimento pro canal, então quando acontecer, eu gostaria, né, se você tiver à vontade, se tiver afim, de contribuir para isso. E o clube de membros, quando eu ativar ele, não vai ser só para poder ajudar no canal a melhorar a qualidade, não, tá? Ele vai servir para outras coisas também. Como eu já falei no início, eu vou fazer o esquema de cortes das lives, então a partir de um determinado momento, provavelmente da semana que vem, as lives não vão ficar inteiras mais no canal, igual agora. Essa live aqui vai ficar inteira no canal. As próximas, possivelmente, não ficarão da semana que vem. Então, eu vou tirar a live na íntegra do canal, essa live de 1h30, 1h40, porque é muito grande o vídeo para as pessoas assistirem. E se tiver um conteúdo que eu vou ser pego no direito autoral, eu vou ser pego no direito autoral e isso vai ferrar com o canal. Então, eu vou tirar o na íntegra ao vivo e vou cortar, vou fazer cortes. Na casa ali de 15 minutos até 20 minutos, vou fazer vários cortes e vou postar, tirando a possibilidade do que poderia vir a me dar direitos autorais, né? Alerta de direitos autorais. Isso faz com que o vídeo desmonetize, isso pode fazer que eu leve strike, sei lá, numa cadeia, meu canal pode ser banido. Então eu vou ter que fazer cortes aqui, vou ter que tirar a live da íntegra e fazer cortes. Com isso, eu vou possibilitar para as pessoas que serão membros do canal assistir a live na íntegra, que vai estar numa sala lá no Discord. Isso mais para frente, tá, gente? Isso não vai acontecer agora. Lá no Discord vai estar lá a live na íntegra para a pessoa assistir. Isso por quê? Porque pode ser que no futuro, pode ser não. É um plano que no futuro eu faça reacts aqui de algumas coisas, de séries, de animes e tudo mais. E os membros também vão ganhar, pode ganhar itens sorteados. Vocês estão vendo esses action figures que estão aqui? Esse aqui de baixo aqui, ó, do Shiryu. Eu tenho uns outros aqui, por exemplo, só para vocês verem aqui. Esses aqui, ó. Que é da Ellie e do Kratos, né, do Kratos. Eles são em MDF, mas são muito legais, são muito parecidos com o Funko mesmo, é top pra caramba, é bonito, né, a impressão é super boa. Esse tipo de produto aqui, eu conheço a pessoa que produz, né, coincidentemente ela é minha amiga. Não é amiga, é conhecido, vai. Aí o cara vai ficar com raiva de mim lá, né, conhecido, vai. Eu posso conseguir mais desses aqui, em maior escala, para eu poder, por exemplo, fazer uma propaganda pro cara, falar sobre o trabalho dele, para eu poder sortear alguns desses aqui no canal, eu sortearia para membros, entendeu? Outra coisa que eu poderia sortear, e isso eu vou sortear, porque eu já tenho, são, por exemplo, livros de RPG, né? Não sei se a galera que está assistindo agora e que vai me assistir depois não conhece, mas eu sou bastante amigo da galera do RPG Planet. Eles têm uma editora que eles trazem os RPGs de fora em inglês para o Brasil e eles traduzem e vendem, né? Eles fazem financiamento coletivo, traduzem e vendem.
Então, por exemplo, eu tenho vários livros que eles fizeram aqui, igual esse, por exemplo, que é o Buraco do Carvalho, né? Que é do Ozzy, né? Do Old School Essentials. Então eu tenho vários aqui. Tudo isso para eu poder sortear, entendeu? HQs, por exemplo, também de heróis, né? Eu pretendo sortear também. Vou dar um exemplo aqui, né? A Piada Mortal. Eu poderia sortear um livro da Piada Mortal para os membros, entendeu? Então, os membros, eles não vão ficar só com essa questão da live na íntegra e tudo mais. Eles vão receber vídeos com antecedência, lives com antecedência, o vídeo com antecedência, ver a live na íntegra, ter sorteio. Então, é uma coisa que vai ser vantajosa para os membros, beleza? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. O finalzinho agora ficou estendido, justamente porque eu precisava falar isso. Nas próximas lives eu não vou repetir isso. Se eu repetir, vai ser muito sucinto. E eu vou continuar falando isso mais nas redes sociais. Se você não conhece, não conhece as minhas redes sociais, não sabe nada das minhas redes sociais, eu vou colocar aqui agora os links das minhas redes sociais para vocês conhecerem. Aí tá o meu Instagram. E aqui tá o meu Threads, que são as duas redes sociais onde eu falo mais, onde eu posto mais as novidades sobre o canal. E é lá que eu posto falando sobre a live, a hora que vai ser, o assunto que vai ser. Então, se você quer saber, por exemplo, se você quer assistir a live do dia, o que eu espero que você assista, espero que você assista todos os dias, os links estão aí, tanto o Instagram quanto o Threads, então se atualize lá. E, cara, eu acho que é isso. Gente, repetindo, eu falei muito no final agora e no início, porque o meu canal tá no início. Né? Eu tô começando a ser conhecido pelo meu público. Meu público tá começando a conhecer quem eu sou. Então eu preciso falar algumas coisas para as pessoas saberem se interessam sobre o meu conteúdo, sobre quem eu sou. Mas dos próximos eu vou ser bem objetivo. Então, sei lá, vou falar sobre X série. Eu vou começar a falar sobre a série. Eu vou dar as boas-vindas, vou ler os chat aqui, vou fazer qualquer tipo de anúncio inicial, coisa ali de 1 minuto, 2 minutos e partir para o assunto do vídeo, beleza? Não vai ser dessa forma que aconteceu aqui agora, é só porque eu tô te conhecendo, você tá me conhecendo, eu preciso que você se sinta bem no meu canal e seja bem-vindo, beleza? Gente, é isso. Sobre o assunto, Naruto merece um remake, faz sentido e o que poderia melhorar? É tudo isso que eu falei aqui. Muito obrigado pela presença, quem ficou até agora. Muito obrigado por quem comentou. Espero vocês quarta-feira na próxima live. Fique de olho, porque a partir de semana que vem vai sair vídeo gravado pelo menos uma vez por semana. E é isso. Vamos fazer parte da minha comunidade. Se não for inscrito, se inscreve, marca no sininho e até quarta-feira para a próxima live. O assunto vocês vão ficar sabendo em breve. Beleza? Eu acho que é aqui que eu coloco. Tchau, gente. Até mais. Até quarta-feira. Fui!